Sou o professor Giovanni, aqui do Colégio Santana, e estamos aqui para algumas dicas para o vestibular 2010 da Universidade Federal de Santa Maria. 3 dicas que contemplam, então, o primeiro, segundo e terceiro ano para esse vestibular. Leis de Newton é um conteúdo que em todos os anos está presente aí no nosso vestibular, e eu vou falar um pouquinho, rapidinho, sobre a terceira lei de Newton. É importante que você, candidato, se dê conta que a terceira lei de Newton atende algumas condições do movimento. É importante primeiro saber que as forças, elas acontecem sempre em números pares. Existe sempre um número par de forças. Para toda força, pode ter certeza, existe uma força de reação. Essa força de reação está caracterizada por 5 componentes importantes que você tem que saber. Primeiro, esta força tem sempre a mesma intensidade da força de ação. Segundo, esta força tem sempre a mesma direção, tem sentido contrário, tem a mesma natureza da força de ação e está aplicada num outro corpo, não no mesmo corpo que a força de ação. Segunda dica, uma dica então para o conteúdo de segundo ano, que também deverá estar presente nesse vestibular. Vamos falar um pouquinho então sobre o Teorema de Bernoulli. O Teorema de Bernoulli basicamente o que tem sido cobrado nesses últimos vestibulares é a relação que existe no escoamento de um fluido entre velocidade desse fluido, a área da canalização onde esse fluido está escoando e a pressão dele. É importante saber o seguinte, que quando ocorre um estrangulamento na canalização, o fluido passa a ter um aumento de velocidade, ou seja, diminuiu a área da seção reta, aumenta a velocidade e diminui a pressão desse fluido. Um terceiro conteúdo, que inclusive caiu nesse nosso último PEIS, que faz parte da nossa física moderna aqui da Federal de Santa Maria, é do terceiro ano, que eu acho que é importante chamar a atenção, é a luz como partícula onda. Existem alguns fenômenos em que só podem ser entendidos para a luz como partículas e outros somente como ondas. Então, é importante que você saiba que a luz será interpretada como onda, terá comportamento de onda para 3 fenômenos básicos: interferência, polarização e difração. E será interpretada como partícula, terá comportamento de partícula para efeito fotoelétrico e efeito Compton. 3 dicas rapidinhas para que você possa fazer a prova. Desejo a todos um excelente vestibular, que dê tudo certo, tudo de bom. Um abração. Olá, pessoal, eu sou a professora Angélica, de Geografia. Estou aqui para dar algumas dicas para vocês. Primeiramente, para esse vestibular, então, observar a prova, fazê-la com calma, com bastante atenção. Em segundo lugar, com base nas provas anteriores, a geografia ela apresenta muitos gráficos, tabelas, mapas, e que vocês devem observar e analisar com calma e tranquilidade. Geralmente, as questões de geografia física, e geografia econômica e de população, elas aparecem com maior incidência nessa prova. Então, é preciso ter bastante calma, e analisar todas essas questões. Desejo a vocês uma boa prova e que todos vocês possam ter sucesso neste vestibular. Um grande abraço. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio, sou professor de Química do Colégio Santana. Estou aqui para a gente fazer um breve comentário a respeito da prova de Química, já que estamos aí numa reta final. E uma primeira dica agora para vocês, seria interessante nesse primeiro momento, vocês entrarem numa etapa de revisão. Revisão dos conteúdos, daquilo que vocês estudaram durante o ano. É a época de ter paciência, de ter tranquilidade, para vocês, com toda a calma, conseguirem atingir seu objetivo lá, que é, com certeza, a faculdade. Da parte de Química, é interessante a gente trabalhar com alguns tópicos importantes, aqueles tópicos que geralmente são cobrados em termos de prova, como, por exemplo, a tabela periódica, revisar propriedades periódicas da tabela. É importante a gente saber raio atômico, eletronegatividade, eletropositividade, potencial de ionização e propriedades físicas da tabela. Outro ponto importante que eu destaco é a parte de ligações químicas, onde
é interessante a gente diferenciar os tipos, que são ligação iônica, covalente e a ligação metálica. Parte também importante, questões envolvendo cálculo estequiométrico e a parte de soluções. Lá da Química Orgânica, terceiro ano já, também é bom que tu frise e revise aquela parte relacionada às funções orgânicas, parte de reações químicas e a parte final da bioquímica. Certo, pessoal? Uma boa prova a todos. Força e boa sorte. Meu nome é a professora Ana Paula e vou dar umas dicas de redação para vocês que vão fazer os vestibulares agora do verão. Como na maioria dos vestibulares é pedido dissertações, tem que cuidar alguns aspectos, né? Dissertar é defender um ponto de vista sobre determinado assunto. Então, o primeiro aspecto importante, antes de começar essa dissertação e de ter uma opinião, é interpretar a tarefa para perceber qual é a delimitação do tema. Né? Após perceber essa delimitação, para começar a escrever o texto, é muito importante que se tenha uma tese sobre esse texto, que a tese nada mais é do que uma opinião a respeito da temática que foi proposta. E após a delimitação dessa tese, outro aspecto bastante cobrado, bastante exigido é a argumentação para a defesa desse ponto de vista. Então, assim, selecionar argumentos consistentes que realmente possam comprovar a tese assumida pelo aluno. É isso, então, que eu tenho de mais importante para deixar para vocês. Olá, pessoal. Meu nome é Ricardo, sou professor de Filosofia do Colégio Franciscano Santana. Gostaria de dar umas dicas para vocês no vestibular, lembrando que as questões da Federal normalmente são questões que exigem um certo rigor na compreensão da filosofia. A filosofia por si só tem um vocabulário técnico, então cuidem, no primeiro bloco do conteúdo, a exigência é com relação à argumentação. Um argumento pode ser válido quando a forma dele é correta, pode ser inválido quando a sua forma é incorreta, verdadeiro e falso tem a ver com o conteúdo, não esqueçam disso. Dedução é um argumento ou um raciocínio que parte do todo para a parte, e indução, o inverso. Também gostaria de lembrá-los com relação à ética, a grande discussão, independente da corrente ética ou não, é que a ética é justamente esse esforço racional para construirmos regras e princípios baseados em acordos racionais. Portanto, a ética é o contrário da determinação, ou do determinismo. Então, a liberdade humana é sempre uma construção, um esforço nesse sentido. E a última dica com relação à política. Esse é um ano eleitoral também. É importante pensar que, dentro do conteúdo, as questões são sempre interdisciplinares. Pensar na questão da democracia, da participação, há toda uma exigência com relação ao poder, à participação através do voto, etc. e tal, e que, em resumo, filosoficamente falando, participação cidadã é um pouco mais simplesmente votar, mas estar também atento à nossa participação no sentido de cobrar efetivamente aquilo que o Norberto Bobbio chama de cidadania ativa. Não só simplesmente votar, mas cobrar e estar informado sobre o que acontece. Valeu, boa sorte, desejo muito sucesso para vocês na prova. É isso aí. Ficam aqui as dicas dos professores. Vale lembrar também o cuidado com a alimentação. Bebam bastante água, durmam cedo e não vão para balada.